Então vamos começar. Ó, uma das perguntas que me fizeram aqui no canal, e aí vou até passar a bola para o Daniel, é perguntando qual escolher lá no CAI, se faz elétrica ou se faz mecânica. Eu já posso dizer que não é uma escolha, tipo, tão consciente. A gente meio que supõe, tem algumas experiências antes, mas a gente meio que supõe o que a gente vai fazer e vai lá ver se é legal. No meu caso foi isso. Meu pai sempre falava sobre mecatrônica ou desenvolvimento de jogos. E aí eu dei uma pesquisada por cima no Google, falei, é mecatrônica, e tentei passar em mecatrônica, não rolou. Aí depois eu consegui passar no Senai em eletricista de manutenção por indicação de um amigo que tinha entrado um semestre anterior. Mas, Daniel, eu já falei muito aqui no canal sobre como foi essa minha experiência no CAI. Conta um pouco da sua em mecânica lá no Senai. Cara, de mecânica no Senai, eu fiz no Roberto Simons, no Brás de São Paulo. Dando o background que tá aqui, o Henrique, ele também fez mecânica de usinagem, mas ele fez no Senai em Guarulhos. E o Rodrigo, ele fez eletricista de manutenção também em Guarulhos. Não foi? Não, eu fiz técnica em eletroeletrônica. Técnica em eletroeletrônica, verdade. Não foi o CAI igual a gente. Não. Daí, a minha escolha não foi tão... Igual você falou, não foi tão consciente, né? Eu comecei a ter essa noção do que era a mecânica com o contato com a minha roda de amigos, né? Que esses que estão aqui. Aí eles estavam comentando sobre o Senai e falei, mano, vou tentar prestar também. Acabei indo também pro Brás por acaso, porque a quantidade de vagas era maior, comparado com Guarulhos na época, e daí foi com a cara e com a coragem. A primeira ideia de mecânica, que eu acho que todo mundo tem, é você pensar, vou mexer com alguma coisa com o carro. Logo no começo você dá um balde de água fria, que você vê que não é. Né? Aí eles te colocam na frente de uma máquina grande, né? Te dá um pedaço de aço desse tamanho e fala, corta aí, lima aí, usina, e você fica, meu Deus, te dá um paquímetro, você não sabe nem o que é aquilo. Né? O primeiro contato com mecânica que tem é um balde de água fria. Você entende que não é só aquilo. Mas o curso CAI, ele é muito enriquecedor por causa desse balde de água fria. Não estou entendendo. Desse balde de água fria. Ao vivo. Tudo bem. Eu vou, minha câmera tá no celular. Tá, voltando. Depois você corta aí, Lucas, por favor. Não sei se vai dar. Não, relaxa. Não tem problema não. Tá. Mas você começa a ter experiência com a parte de usinagem, com a parte de manutenção. Você começa a ter... A primeira porta você tem na indústria, então você começa a ter acesso ao mercado de trabalho quando você está ali no Senai. E isso vai te abrindo os olhos para a parte técnica do mundo. Então você começa... Sei lá, você entra no busão, você fala, isso aqui é movido com pneumática. Pô, eu lembro lá do como é que funciona a ideia de pneumática. Não, isso aqui é uma hidráulica. Você começa a ter a base dos elementos que movem o que estão ao nosso redor, né? Você olha para uma mesa e fala, isso aí foi dobrado, foi forjado, houve um processo mecânico ali, né? Você começa a ver isso e às vezes se interessar, às vezes não. Teve gente que seguiu o curso da minha turma, teve gente que não. Então vai de cada um, mas é uma experiência bem legal. Acho que o Henrique pode falar um pouquinho mais disso, já que ele fez o mesmo curso que eu. Ou não? Ele mandou um zap aqui, mas... Alô, Henrique? Tô aqui. Então, tô com um pequeno delay aqui, acho que já deu pra notar, a gente antes da ligação já testamos, eu tô com um delay, a conexão ruim aqui só. Aí eu tô conversando com a galera pelo zap. Fala um pouco pra gente sobre sua experiência no Senai lá de mecânica. Como é que foi pra você entrar? Como é que foi? Foi muito parecido com o Danny Boy, com o Daniel, só que como ele falou, eu fiz em Guarulhos. Então, acho que tipo, era bem cultural, assim. Acho que todo moleque da nossa cidade impôs que a gente tinha que fazer Senai. Senai é uma parada que moldava caráter. Tinha essa ideia, eu concordo um pouco, é uma experiência boa pra caramba. Eu sinto até falta do Senai. Mas isso foi estopim pra eu querer ir pra engenharia mecânica. Porque eu tenho, na minha família, tem uma galera que já trabalha com engenharia, tem engenheiro mecânico na minha família, mecânico também. Aí eu fui por curiosidade, gostei e parti pra graduação. E eu sempre quis fazer faculdade pública também, eu coloquei isso na minha cabeça, eu consegui passar. E tô seguindo a caminhada. Boa. E o Senai, eu acho que ele é uma grande porta, assim, para você entender se é o que você quer ou o que você não quer.
porque ele, em termos de atividade, ele exige bastante e a estrutura também é muito boa. Então, tipo assim, se você não gostar daquilo ali, pelo menos o que a gente fez, né, a estrutura era muito boa. Então, se você não gostar daquilo ali, é porque realmente não é a área que você deseja seguir. Mas, provavelmente, se você entrar no Senai, mano, você vai se apaixonar pela estrutura, pelo menos foi assim comigo. Eu acho que ainda eu não encontrei nenhum lugar como foi o Senai, tanto em professor, quanto em estrutura, a instituição como um todo. Eu sinto bastante falta, principalmente durante os meus estudos, eu sempre fui tendo bastante dúvidas com relação à área da eletrônica, da elétrica, e eu não tinha, assim, ninguém muito capacitado para conseguir me explicar ou tirar minha dúvida. E aí tive que quebrar a cabeça mesmo. Mas dentro do Senai eu tive muitos professores qualificados que ajudaram bastante, assim, a dar aquele up na carreira. É uma diferença total. Tanto que no final do Senai, eu entrei numa empresa. Foi, assim, a gente pode dizer que foi um pouco de sorte também, não. Um pouco de sorte não, foi bastante sorte. Porque tinha um menino na nossa turma que o tio dele era um dos chefões lá da empresa. E aí ele simplesmente falou que iria contratar todo mundo. Mas como esse meu amigo é palmeirense, brincadeiras à parte, ele mentia muito. Tipo assim, não é que ele mentia, mas ele inventava a história que não existia. Então muita gente não acreditava nele. No dia de fazer entrevista foi, tipo, se formaram 20 e poucas pessoas, acho que foi 5 ou 6 que acabaram entrando na empresa porque realmente acreditaram e foram atrás. Então foi bastante sorte, mas foi a principal porta de entrada para o mercado de trabalho, aí podemos dizer assim. Então acho que o Senai com certeza faz uma grande diferença. Agora, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o técnico, né? Eu e o Daniel, a gente fez técnico junto. A gente fez técnico na ETEC, em São Paulo, na ETEC Martin Luther King. A gente fez mecatrônica. E também foi uma experiência bastante interessante. Se o Daniel quiser falar um pouco sobre isso também, e o Rodrigo sobre o técnico dele depois, pode ficar à vontade. Acho que, por ser mais específico, o seu Rodrigo começasse, a gente poderia divergir melhor. Pode ser. Beleza. Cara, eu acho que assim, eu tive alguns privilégios, né? Ainda mais na área, no momento de escolher o curso. Porque quando eu fiz o ensino médio, eu estudei no SESI. E o SESI ele tinha uma parceria junto com o Senai, por estar na mesma instituição, de o quê? Quando chegasse no segundo ano do ensino médio, você poderia escolher um dos cursos e, baseado na sua nota, junto com o pessoal que fez prova, você teria uma vaga dentro do curso específico. Então, assim, cara, para todo mundo abriu cursos variados. Então, tinha cursos de elétrica, mecânica, mecatrônica, nutrição, roupa e costura. Então, assim, era uma gama muito grande para todo mundo escolher. E aí entrou 2 pontos para mim. Que o primeiro, como eu estudava em Guarulhos, eu falava, putz, eu ainda tava na época, eu tinha 17 anos, eu não sabia muito ou 16 anos, eu não sabia muito o que eu ia fazer da vida. Então eu falei, mano, eu vou estudar em Guarulhos. Então, para mim, esse era o primeiro ponto. Então, eu tinha elétrica, mecânica e elétrica e mecânica. Mecatrônica não tinha o curso técnico na época. Então eu falei, vou fazer elétrica. E, cara, eu fui assim... Meu pai, ele tinha feito já um curso de eletricista de manutenção. Então eles falaram, isso aí é legal, tal, mas meu pai também trabalhava como operador de máquina. Então ele falou, mecânica também é bom. Só que eu falei, putz, mano, não sei o que eu vou fazer. E acabei escolhendo a eletrônica. E, cara, acho que foi uma das melhores coisas que eu tive... foram uma das melhores coisas que eu tive a oportunidade de escolher foi essa, e ter dado sorte. Porque o que acontece? Dentro do curso, eu acho que diferente de vocês, eu não acho que, pelo menos no CAI, quando vocês começaram a estudar, vocês tinham ali o pessoal dentro da sua idade. O pessoal ali tinha 16, 17, Sim. 18 anos, 20 anos. Cara, eu comecei estudando com os caras de 30, 40, os caras que já trabalhavam na área, era um pessoal que tava querendo... igual, tinha um rapaz que ele era pedreiro. E ele falou, putz, eu quero fazer esse curso, porque quando eu tenho que fazer a obra lá, eu tenho que contratar um outro cara para fazer isso aqui. Então, começou a dar muita gama para mim de conhecimento em algumas coisas. Então, uma das matérias que eu mais gostei foi a parte de instalações e a parte de automação.
E a parte de instalações era porque é uma coisa que você vê acontecendo. Então acho que tudo é mais fácil na eletrônica quando você vê o que ocorre. Então, tem que ligar um LED, um resistor, aí você fica medindo corrente. Cara, e isso você fica assim, pra que eu quero saber se aqui tem 5 mA, 10 mA? Você quer ver o que? A luz acionando. Você fala, olha lá, mano, acionei. Então, quando a gente ia pro ensino médio, e eu conversava com o pessoal vinha lá com doce, as meninas de nutrição, falando, olha, a gente fez doce aqui, não sei o quê. Os meninos de mecânica, olha a peça que eu usinei. Eu chegava, aqui é o resistor, tá ligado? Então, mano, olha meu LED brilhando. Mano, você fala, putz, mano, não é tão legal. Mas aí quando você fazia a parte de ligação, você fala, putz, que da hora. E sempre tinha um cara pra avisar e falar, olha, esse aí é o jeito técnico de fazer, mas, cara, quando chegar na hora, provavelmente você não vai fazer isso. Então tem esses macetes. Então é uma coisa que você vai aprendendo, tanto quando você tá trabalhando na área, mas também com pessoas que têm experiência. Essa troca é muito importante. Então foram coisas que eu acabei levando muito pra minha vida profissional, foi isso. E dentro do técnico, eu acho que dentro do Senai, ele tem, igual você falou, Lucas, ele tem uma gama de material, de professores, de suporte muito grande. Uma coisa que quando a gente for entrar na parte do ensino superior é totalmente diferente. O superior é você, o técnico, você tem todo mundo ali o Senai, em específico, tem essa oportunidade de te deixar ter o conhecimento de tudo, mas também eles te dão alguns professores, alguns profissionais, eu coloco alguns porque eu tive não sei, se você quiser colocar isso aí, você coloca, tá? Mas eu tive a mesma sorte de encontrar um professor do técnico no ensino superior, e eu posso dizer que não foi o melhor professor que eu tive. Então, assim, varia muito também do profissional. Então, se você tem um professor que ele gosta do que ele faz, ele tem a possibilidade, cara, não importa, a aula acaba 1h da tarde, a 1h30 o cara tá lá te explicando, esse é um cara que gosta do que faz. Então é nesses caras que, assim, se você puder, independente de qual seja o curso que você for fazer, qual for o tipo de ensino, foca em professores que possam te auxiliar dessa forma. Agora o professor que chega simplesmente, vem aqui, assina, e não importa se você quer ir ou não, eu acho que a gente vai acabar entrando nisso, e vai ter em algumas instituições, e esses são os caras que você vai ter que ralar por si só, tá ligado? Mas eu acho que o que eu tenho pra falar do técnico é mais ou menos isso. Quiser falar, pode falar, Daniel. Cara, a nossa experiência é um pouco diferente, né? Como a gente basicamente terminou o Senai e a gente já foi pro técnico, a gente teve aí dois tipos de cursos diferentes, né? Que o CAI, que é o curso de aprendizagem industrial, e um curso técnico em si. Tem muita gente que acha que o CAI é um curso técnico, se aprende muita coisa, é uma excelente base, mas não chega a ser inteiramente um curso técnico, né? Tanto na parte, principalmente por causa da parte teórica. No técnico, você já se aprofunda um pouco mais que o CAI não tem. Você tem uma base ali, você começa a ver alguma coisa, mas você não se aprofunda muito. No técnico, você já começa a se aprofundar na teoria, né? E falando sobre o técnico em mecatrônica em si, né? Eu e o Lucas nos conhecemos justamente porque a ideia da mecatrônica, juntar mecânica e eletrônica, foi essa. Quando a gente se conheceu, viu que cada um tinha feito um curso da área. Aí um olhou pro outro assim na hora da pressão e falou, cara, isso pode ser útil? Aí no primeiro projeto que teve, a gente, vamos fazer junto? Vamos, deu certo. Segui uma longa carreira ali na instituição, né? O curso de mecânica quanto tanto envolvendo a parte de programação, que a gente aprende a mexer com Arduino, tem o primeiro contato com a linguagem C, né? Você começa a se aprofundar um pouquinho mais no circuito, você desenvolve ali uma fonte retificadora, você começa a mexer ali com osciloscópio, você começa a entender um pouquinho da ferramentaria eletrônica, né? Você começa a trabalhar com umas fontes, com gerador de sinal, às vezes muito teórico, né? Na parte mecânica, você aprende um pouquinho de usinagem, mas, por exemplo, como eu já tinha feito o curso CAI em mecânica, eu achei aquilo muito pincelado. Além da estrutura ser bem diferente, né? Eu achei muito pincelado o que tinha para mecânica. Mas em contrapartida também, na parte de automação que a gente viu, tem uns professores lá que pirava a cabeça e ia alto, explicando pra gente a teoria, funcionamento, grau de liberdade de robôs, etc. Então, acho que varia a parte do técnico, você tem a estrutura, você tem a estrutura é muito importante. Você tem que ver a instituição que você vai,
uma coisa que é bom se ver quando você vai escolher é você olhar qual é o foco daquela instituição que você vai. Tem uma instituição que tem foco em mecânica, que tem foco em eletrônica, ela é reconhecida por algum curso. Isso quer dizer que ela tem um foco, ela tem uma estrutura mais bem voltada para atender aquele curso. Não que ela não atenda mais os outros, mas a estrutura é montada para um curso um pouquinho mais complicado, né? E foi uma coisa que a gente pegou. A gente conseguiu uma boa ênfase no curso de mecatrônica, a gente conseguiu, graças a Deus, tivemos professores bons que nos incentivaram a montar robôs, a gente começou a montar robô logo de começo, não foi, Lucas? Foi. Logo no começo, a gente começa a montar uns robôs basiquinhos e vai assim até o final do curso, você vai entendendo como é que funciona. E evoluindo assim, para no final você se sentir capaz de atuar. Mas uma coisa que eu senti é que eu não estava 100% pronto para ir para a indústria, que faltava alguma coisa. Que foi quando eu comecei a me decidir para ir para engenharia. Que aí eu escolhi engenharia eletrônica. Boa. O que eu acredito do técnico em mecatrônica em relação à minha pessoa, né? Na ETEC, eu desenvolvi, tipo... Como que eu posso dizer? Eu acho que a maturidade de fazer os trabalhos em si, já que, tipo, a gente tinha mais liberdade, a gente fazia tudo sozinho, tinha que correr atrás das coisas. Isso era. A gente não tinha tanto acesso a equipamento, bem diferente do Senai, onde estava tudo sendo supervisionado, e era uma mãe. Na ETEC foi bastante diferente, e isso a gente pode... a gente pode considerar que pode ser ruim ou bom, mas de qualquer forma, se a gente pensar no lado positivo, a gente se desenvolveu em relação a fazer e montar projetos por conta própria. Eu acho que a ETEC ajudou bastante. Um curso para a diferença, quem perguntou, qual a diferença da ETEC e do Senai? O Senai, você tem uma linha, os professores vão te fazer andar naquela linha até o final. Na ETEC, o professor fala, vai para lá e você se vira para chegar. Você tem muita liberdade na ETEC. O professor só fala, você tem um projeto para fazer, você vai me entregar o projeto. Como você vai fazer? Se vira. Você vai desenvolver a sua melhor forma possível, a sua melhor técnica. No Senai, você tem passo a passo como é que você fez, você tem que seguir aquilo. Exatamente. E uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal é que, tipo assim, a gente teve matérias de mecânica, matérias de eletrônica, automação e tal. E eu, basicamente, no técnico, eu aprofundei mais um pouco o que eu tinha aprendido no CAI. Aprendi algumas coisas novas, tipo CLP e tal, que foi a parte do nosso TCC. Mas em mecânica em si, pra mim, a pessoa, tipo assim, se você falar alguma coisa sobre mecânica hoje pra mim, eu não sei nada. Então, tipo assim, eu não sei o que aconteceu ao longo do percurso, mas em relação à mecânica, eu não aprendi muita coisa. Não sei se era porque meu foco era muito eletrônica, se eu gostava mais da área, mas eu não consegui me desenvolver tanto na parte de mecânica. Me desenvolvi mais na parte de eletrônica. Então, assim, hoje, olhando para trás, com a minha experiência, eu não teria feito técnica em mecatrônica. Eu teria partido ou para automação industrial ou para eletrônica direto. Eu acho que eu teria me aprofundado ainda mais, eu acho que seria mais útil, no meu caso, para a minha pessoa. Por isso que essa escolha é muito particular. A gente só está trazendo algumas opções e opiniões aqui.